Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Paleoblog, seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais simples, né? Até em questão de produção, de gravação, porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre minhas impressões do filme Jurassic World Rebirth, ou Jurassic World O Recomeço, certo? Então, logo após a vinheta, a gente discute um pouco sobre isso. Então, Jurassic World Rebirth finalmente estreou aí. Eu estou gravando esse vídeo no dia seguinte após eu ter assistido aí ao filme. E eu vou tentar fazer dois momentos aqui no vídeo. O primeiro momento é falando um pouco sobre o que eu achei do filme sem spoilers. E um segundo momento em que eu vou falar do filme com spoilers, e daí falando tudo que eu quero falar sobre o filme, mas vai ter um aviso quando tiver essa transição entre o momento sem spoilers para o momento com spoilers, vai ter um aviso, então se você que está assistindo não quiser saber de nada sobre o filme antes de assistir, tudo bem, é só vocês pularem ali essa parte, tá? Então, começando aí com o que eu achei do filme sem spoilers. Eu achei um filme bastante divertido, um filme de aventura que entretém, de fato, né? E na minha opinião, até agora, este é o melhor Jurassic World que tem. Nota, eu disse o melhor Jurassic World, não o melhor Jurassic Park, né? São duas coisas completamente diferentes. E o que para mim não é muito difícil, porque eu pessoalmente achei os filmes de Jurassic World, todos eles, muito ruins. Tipo, o primeiro eu até gostei, mas depois fui desgostando menos com o passar dos anos. O segundo, detestei. E o terceiro, Dominion, odiei, assim, demais, sabe? É, então, eu sempre tive um grande problema com a franquia Jurassic World. Eu sempre achei a franquia Jurassic World muito abaixo da média, muito abaixo do esperado. E eu achei Jurassic World Rebirth um filme até que bom. É um filme bom, é um filme divertido, é um filme legal. Tem algumas cenas de ação bastante inspiradas, bem interessantes. A fotografia do filme é muito boa. A atuação da galera, dos personagens é legal, você se importa com os personagens, né? Pelo menos com a maioria deles ali. A Scarlett Johansson e o outro ator principal, que eu não me lembro o nome agora, me desculpe, mas que faz ali o protagonista, que é um paleontólogo, eles estão muito bem, gostei muito dos personagens deles. E é um filme divertido para você assistir. Só que, assim, enquanto eu estava assistindo o filme, me passou muito a impressão de que, na verdade, eu estava assistindo um filme do King Kong ao invés de um filme de Jurassic Park ou Jurassic World. O que não necessariamente é uma crítica, porque eu gosto dos filmes do King Kong, principalmente o filme King Kong de 2005, do Peter Jackson, que eu acho o melhor de todos, gosto mais do que A Ilha da Caveira, que é ali do Monsterverse, né? Mas eu também acho o do Monsterverse interessante. Então eu gosto de King Kong, eu gosto dos filmes ali da Ilha da Caveira, então... E era algo que já vim passando meio essa vibe de King Kong desde ali dos trailers, né? Eu me lembro de ter comentado um pouco disso aqui no canal já num vídeo mais antigo. Esse senso de aventura que o filme traz, né? Essa aventura mesmo que eles trazem. Então, basicamente assim, a história do filme não é spoiler, tá? É a premissa. É que eles estão indo para essa ilha para coletar o DNA ou coletar o sangue dos três maiores animais ali da ilha, né? Então o Mosasauro, o Quetzalcoatlus e o Titanossauro, justamente para utilizar esse sangue ou esse DNA para fazer um medicamento por uma indústria farmacêutica que quer combater algumas doenças cardíacas. E como esses animais teoricamente teriam os três maiores corações do mundo animal, então o DNA deles ajudaria a desenvolver um tratamento, um remédio e tal para essa indústria farmacêutica. Né? Essa é a premissa do filme, então não é um spoiler. Então eles vão para a ilha atrás do DNA desses três animais. Eu confesso que achei a trama, essa premissa um pouco meio idiota, mas assim, beleza, tá? Vamos comprar. Mas assim,
toda a aventura, a exploração, a caça dos animais que vem, né, que vem aí através dessa premissa é muito boa, é bem interessante, assim, eu me diverti bastante até, né, às vezes não pelos motivos certos, mas eu me diverti vendo esse filme. Só que é claro que eu tenho as minhas ressalvas. A maior parte das ressalvas eu vou deixar para a parte do vídeo com spoilers, porque eu quero discutir elas profundamente, então vou ter que entrar em detalhes da trama, né? Mas algumas coisas que eu já posso falar assim que eu não gostei no filme, tá? Primeiro, eu acho que o filme ele ignorar o que foi construído pela franquia Jurassic World até agora, principalmente o, o paradigma que é estabelecido ali no final de Jurassic World Dominion, eu acho que ele ignorar aquele final para construir o universo, construir o enredo ali desse novo filme, eu achei uma puta sacanagem, né? Então, o final do Jurassic World Dominion, ele, ele tem uma quebra de... Ele promete muito e nesse filme é destruído completamente. Sabe? É como se pegasse aquela ideia que foi construída no final de Jurassic World Dominion, pegasse aquela ideia de dinossauros agora vão conviver com os seres humanos no planeta Terra e os seres humanos que se lidem com isso. É pegar essa premissa e jogar no lixo, sabe? E isso é uma coisa que me incomodou bastante, sabe? Por mais que eu tenha meus problemas com Jurassic World Dominion, eu não gostei do filme, eu achei um filme muito ruim, né? Em vários pontos, né? Mas assim, ao menos essa premissa de, bom, agora temos dinossauros soltos no mundo e a humanidade vai ter que aprender a lidar com isso, e isso é completamente ignorado, né? Na verdade, não é que é completamente ignorado. Essa premissa, o filme volta a ela, só que ele volta de uma forma que, para mim, desagradou completamente, sabe? É como se nada daquilo tivesse importado, no fim das contas, sabe? Então, essa premissa é trazida de volta, mas ela é tratada de uma forma que, no fim das contas, tanto faz você ter aquele final do Jurassic World Dominion ou não, sabe? E isso foi algo que me desagradou bastante durante o filme. Agora, uma coisa que eu gostei muito da fotografia. Esse filme ele tá muito bonito. A fotografia desse filme, ela é muito é realmente muito bonita, assim, sabe? Você tem alguns planos abertos, algumas coisas assim que realmente é muito lindo. Eu me lembro, o que me vem à mente agora é a cena dos titanossauros no vale, que assim, é, pô, é uma cena maravilhosa, apesar de eu também ter alguns problemas com essa cena. É uma cena visualmente muito bonita, tem várias cenas visualmente lindas assim nesse filme. Então a fotografia está de parabéns, a trilha sonora também estava muito legal, né? Apesar de ser basicamente, né, a trilha sonora da franquia reutilizada, né? Mas também curti. Como eu já falei, a atuação dos personagens, pelo menos os personagens principais, o que a gente tem que se importar. Eu gostei da atuação deles, gostei do desenvolvimento de algum deles, né? Principalmente a personagem da Scarlett Johansson, o personagem paleontólogo, que agora eu não me lembro o nome, desculpe, e o personagem que é o Capitão, que é um ator muito famoso, mas agora eu não lembro o nome dele também. Mas eu tô colocando o nome aqui na tela, que também, assim, os três melhores personagens do filme disparados, assim. E basicamente a gente tem dois núcleos aí no filme. A gente tem esse núcleo dos mercenários trabalhando para essa companhia farmacêutica e a gente tem um grupo familiar, né, que é uma família que estava fazendo estava velejando mais ou menos na mesma área ali e acabam sendo atacados, né, e o barco deles naufraga e eles são resgatados pelos mercenários. Então são basicamente esses dois núcleos de personagens humanos que a gente acompanha durante o filme. Quanto à família, eu não gostei muito deles. Eu acho que eu gostei mais do pai e da menininha mais nova, né, a criança mais nova, que eu... Tá, estão cumprindo os papéis deles, estão interessantes, mas os dois adolescentes que são namorados ali, detestei os dois. Principalmente aquele menino adolescente que é namorado da filha mais velha.
eu achei ele insuportável o filme inteiro, tanto que a primeira vez que ele aparece, eu desejei muito que ele morresse imediatamente, sabe? Porque eu achei ele insuportável o filme todo. Outra coisa que eu também não curti muito no filme, né, é como a história dos híbridos e a história dos mutantes não faz diferença alguma para o enredo desse filme, tá? Então, se você tava vendo os trailers lá com os D-Rex, com os Mutadons e etc., bicho, não faz diferença alguma esses animais estarem ali. Não faz diferença alguma o D-Rex estar ali. Não faz diferença alguma os Mutadons estarem ali. Na verdade, eles geram alguns problemas que eu vou discutir mais na parte com spoilers também. Mas assim, eles não importam. O que estava sendo feito naquela ilha não tem peso narrativo nenhum na história. O filme, ele nunca se importa em discutir o que estava sendo feito naquela ilha, para que a ilha servia, né? O que são esses mutantes, esses híbridos, as questões éticas envolvendo isso. Ninguém tá nem aí, sabe? Ninguém ali do filme se importa em discutir. Isso não se conecta com a trama de nenhum personagem, certo? Nem o personagem paleontólogo ali ele se importa em tentar discutir o que diabos está acontecendo na ilha, sabe? Ninguém se importa. Toda essa questão de ser um laboratório secreto, de ser um lugar onde eles criavam os animais mais perigosos, que não iam pro parque, onde eles criavam os híbridos, onde eles desenvolviam os mutantes. Bicho, isso aí não tem importância nenhuma pra trama. Não faria. Se você tirasse toda a parte dos mutantes híbridos e da criação deles do filme, não ia fazer diferença alguma. Eu juro pra vocês. A única coisa que tem é justamente essa explicação de que essa ilha aqui era uma ilha experimental onde eles testavam os mutantes e híbridos pro Jurassic World, né? E no meu vídeo anterior eu tinha falado que ele era a ilha original do Jurassic Park. Não, é a ilha original do onde eles testavam híbridos e mutantes para o Jurassic World. Foi isso que eu entendi. Porque quando a ilha é fechada, foi há 17 anos atrás, no tempo do filme. E o Jurassic Park tinha aberto há mais de 30 anos antes do filme, né? Então, na verdade, eles estavam... Ali era o pessoal que estava trabalhando, na verdade, para o Jurassic World, não o Jurassic Park. Mas, enfim, independente disso, não importa. É só dada essa contextualização rápida e nunca mais vocês vão ouvir falar disso no filme. Né? Então é um filme que deixa muito mais perguntas do que dá alguma resposta, né? E eu não acredito que eles vão responder isso no futuro também. Se for ter mais um filme, o que provavelmente vai ter, eles vão esticar essa franquia aí até o fim do mundo. Pô. Então assim, eles provavelmente não vão discutir mais essa questão, né? Porque eles não demonstraram interesse em responder essas perguntas aqui e agora. Né? Ou pelo menos plantar alguma sementinha de dúvida, ou alguma sementinha de importância para aqueles personagens, que aqueles personagens não se importam com essa ilha, o que está acontecendo nessa ilha. Então, duvido que isso vá ter retorno. As cenas de ação são boas? São. Né? As cenas de ação são muito boas. Eu gostei bastante, assim. Mais do que eu gostei nos outros filmes. Eu acho que ele tem mais ação que os outros filmes, inclusive. E as cenas eu achei até melhores. As minhas duas cenas favoritas, que também não é spoiler, porque elas estão no trailer. Inclusive, abre parênteses, os trailers, o material de divulgação desse filme, spoilou o filme inteiro. As principais cenas, os principais plots do filme estão todos nos trailers, teasers, material de divulgação, etc. Tá? Então, assim, se você é uma pessoa que viu todos os trailers, que viu todo o material de divulgação antes de ir para o cinema, você praticamente viu o filme inteiro. Tá? Ou pelo menos as partes mais relevantes assim, do filme. Tá? O que é uma tristeza, na verdade. Ainda bem que eu só vi 2 trailers antes de ir para o cinema, né? Mas isso foi uma opinião que eu vi de outras pessoas depois. Né, que os trailers já tinham vazado tudo de importante, assim.
Mas a cena do Tiranossauro no rio, que faz referência à cena de perseguição no rio que tem no primeiro livro do Jurassic Park, é muito bem feita, é muito tensa também, né? Apesar de também ter algumas questões ali que eu vou discutir na parte com spoilers. É, mas é uma cena muito boa, é a minha cena preferida do filme, junto com a cena do mosasauro e dos espinossauros cercando o barco, que até logo no começo do filme, né? Eu achei que ela ia aparecer mais ali pro final, mas ela é logo ali no começo do filme, e também é uma cena muito boa. É muito bem feita, muito tensa, muito realista de certa forma, em algum sentido, né? E eu gostei bastante assim. Então foram minhas duas cenas preferidas do filme, foram essas duas. Certo? Então, em questão de ação, o filme tá bem servido de ação, pô. Ele não é ação o tempo inteiro, ele tem as cenas de ação tem o tempo certo, são bem dosadas, né? Então, assim, vale a pena. Se você que tá indo para ver um filme de ação para se divertir, desligar o cérebro e só ver monstro na tela, massa. Pode ir. É... E uma das coisas ali também que eu não gostei, né, e que eu preciso falar, é a questão dos, como eu já falei, dos mutantes e dos híbridos, que assim, poderiam não estar ali, poderiam ser substituídos por animais que realmente existiram e por animais que estão no filme, inclusive, e que tem muito pouco destaque por causa desses híbridos, desses mutantes, né? É, por exemplo, você aí é fã do Velociraptor? Se você é fã dos Velociraptors de Jurassic Park e Jurassic World, eu sinto muito, sabe? Quando eles aparecerem no filme, vocês vão entender. Eu sinto muito por vocês. Então eu acho que esses animais híbridos, esses monstros mutantes aí que estão no filme, eles roubam a cena de dinossauros que poderiam estar no filme, que alguns que estão no filme, inclusive, que poderiam fazer coisas muito mais interessantes se eles estivessem ocupando aqueles papéis. E esse é um problema que eu vi em geral com Jurassic World. Para mim, eu não tenho problema com a questão de híbridos. Eu gosto de híbridos, né? A ideia de híbridos, assim, híbridos genéticos entre várias espécies, é uma coisa que eu pessoalmente gosto, que eu acho legal. Eu sempre pensei que, como Jurassic World é algo que Jurassic World e Jurassic Park trabalha muito com essa questão da genética, em algum momento a gente ia acabar se deparando com híbridos mesmo, sabe? Mas assim, eu gosto de híbridos primeiro, que tem um visual inspirado e que fazem alguma diferença. Esses híbridos, eles não fazem diferença nenhuma para a franquia Jurassic World. Eles estão lá só para ocupar espaço de um dinossauro que poderia estar ali. O Indominus Rex poderia facilmente ser qualquer grande terópode que já existiu. Poderia ser um giganotossauro, por exemplo, né? Depois que eles vão pôr Indominion. O Indoraptor poderia ser, sei lá, ser um Megaraptor ou um outro tipo de dromeossaurídeo ou predador de médio porte, né? Enfim, todos esses híbridos eles estão só ocupando espaço, ocupando o papel que poderia ser de um dinossauro, inclusive um dinossauro do próprio filme, né? E isso é uma das coisas que mais me incomoda com relação a esses híbridos, assim, de certa forma. Então, só para sumarizar, né, para resumir e concluir essa parte sem spoilers aqui do vídeo. O filme ele é bom, ele é divertido, as cenas de ação são empolgantes, tem cenas assim bastante tensas também, né? Os híbridos, apesar de eles não fazerem diferença para a trama, as cenas em que eles aparecem realmente têm uma tensão, são bem inspiradas, eles são assustadores, falar bem a verdade, né? Então é um filme que, como peça de entretenimento, ele entrete. Eu não tenho dúvida de que ele é o melhor Jurassic World até agora, né? Só que agora, se você for procurando alguma coisa mais séria, alguma coisa que discuta questões mais éticas, que discuta questões mais profundas sobre a lore do universo de Jurassic World e Jurassic Park, você não vai encontrar, certo? E também é importante dizer que o filme ele tem uma mensagem legal, ele tem uma mensagem ali legal contra... contra a violência contra animais, né,
contra a exploração dos animais pelos seres humanos, contra a exploração de recursos pelas indústrias farmacêuticas, pelas indústrias capitalistas no geral, né? Apesar de eu não achar, diferente de outras pessoas que têm essa opinião, que dizem, é um filme de esquerda, eu não acho que ele tem um discurso de esquerda, eu acho que ele tem alguns pontos que podem ser considerados anticapitalistas ou anti-establishment, mas eu não acho que ele em si é uma obra que tem esse viés ou que tem essa intenção. Eu acho que eles mais chegaram nesses discursos por acidente do que por vontade própria, né? Mas assim, um filme muito bom, muito legal, divertido. Se você quer um entretenimento, um filme de monstro para você desligar o cérebro e assistir e se divertir ali por umas 2 horas, vale a pena. Eu recomendo que você vá assistir. Agora, se você realmente estava esperando que isso continuasse a história de Jurassic World, né? Continuasse aquela narrativa que vinha sendo estabelecida, que explorasse mais esse universo de Jurassic World, Jurassic Park, né? Enfim, você não vai encontrar isso aqui não, tá? E, infelizmente, você tem que ir com essa percepção. Mas recomendo que todos assistam e tirem suas próprias conclusões. Beleza? E agora eu vou iniciar a parte da discussão desse filme com spoilers. Então, se você assistiu até aqui e não quer levar spoiler do filme, já pausa o vídeo, já sai do vídeo, tá? Já desliga o vídeo. Se quiser, vai assistir o filme e volta aqui depois para assistir essa parte, tá? Mas agora eu vou discutir o filme inteiro com spoilers. E eu vou tirar muito sarro desse filme, tá? Eu vou falar tudo que me incomodou nesse filme, eu vou falar aqui, né? E para isso eu vou entrar, obviamente, em spoilers. Eu vou praticamente descrever o filme aqui. Então só fica aqui você que já assistiu, ou você que não assistiu, mas não se importa com spoiler, tá? E vamos lá. Então, o que foi aquele negócio que eu falei de que o filme ele meio que ignora a premissa que é estabelecida no final do Jurassic World Dominion. Então, no Jurassic World Dominion, a gente tem aquela premissa de que, bom, agora nós temos dinossauros vivendo no mundo, dinossauros e outras criaturas pré-históricas vivendo no planeta Terra, e a humanidade e os ecossistemas do planeta Terra vão ter que aprender a se virar com isso. Beleza, é uma premissa que eu acho até interessante se for bem desenvolvida, né? Mas o filme cagou para isso, tá? Porque quando o filme começa, a gente descobre que, na verdade, todos aqueles dinossauros que tinham escapado para a natureza morreram. Todos esses animais estão mortos. Eles não aguentaram. Eles falam assim, que esses animais, eles não sobreviveram aos ambientes modernos, né? Então eles não se adaptaram ao clima, não se adaptaram à vegetação, pegaram doenças ali, ou do contato com seres humanos, do contato com outros animais, pegaram doenças que eles nunca tinham pego antes e acabaram sucumbindo. O que, assim, é algo realista? É algo realista. Isso eu não posso negar. Realmente, esses animais, se eles fossem ressuscitados e trazidos para o nosso mundo, eles com certeza iam sofrer, né, com relação aos ecossistemas modernos, aos ambientes modernos, clima moderno e doenças, né, que podem ser transmitidas para eles. Mas assim, você está procurando realismo num filme do Jurassic World, pô? É o último lugar onde eu vou para procurar realismo, sabe? Eu gostaria que ele fosse mais realista? Gostaria, mas eles vão escolher justamente isso, que estraga uma das premissas mais legais que eles estabelecem nos filmes anteriores, sabe? Então, basicamente, o contexto do filme é que os dinossauros no mundo morreram, agora só existem dinossauros em alguns poucos locais isolados na linha do Equador, que é mais quente e teoricamente teria um clima mais parecido com o passado desses animais, o que não faz muito sentido, né? Tudo bem, a Terra hoje ela é mais fria do que ela era, por exemplo, na Era Mesozoica, né? Isso é verdade, né? Mas assim, eu não acredito que esses animais tivessem tanta dificuldade assim de viver nos ecossistemas de hoje. Mas tudo bem. E esses animais, então, eles só existem ali na linha do Equador, em algumas ilhas isoladas, em alguns locais isolados, e no resto do mundo os bichos estão morrendo, sabe?
ou estão morrendo ou já morreram, né? Tanto que aparece ali no início do filme um apatossauro na cidade de Nova York, acho que é Nova York. É um apatossauro que infelizmente caiu lá no meio do trânsito e ele está sendo retirado. E esse apatossauro, ele é dito como sendo o último saurópode da América do Norte. Né? E todos os outros saurópodes morreram. Né? Provavelmente todos os outros dinossauros morreram. E só sobraram realmente os que estão ali na linha do Equador. Não sei se lá naquele santuário que eles construíram na Itália, lá no filme do Dominion, se ainda tem o bicho vivo lá, né? Mas enfim. E daí tem a reunião com a Scarlett Johansson, né? O dono dessa empresa de medicina, dessa empresa farmacêutica, entra em contato lá com a Scarlett Johansson. A gente precisa de você para ir lá para a ilha e tal, pegar esse material genético. E daí eles vão chamar o paleontólogo, né? O paleontólogo ele trabalha no museu ali de Nova York. E assim, ele estudou com o Alan Grant, inclusive, foi aluno dele. E ele fala assim que, pô, trabalha aqui no museu, mas ninguém mais vem no museu, porque todo mundo já encheu o saco de dinossauro, ninguém mais liga para dinossauro, ninguém veio aqui no museu mais. No último mês a gente só vendeu 10 ingressos, sabe? Ninguém mais se importa com dinossauro. E eu pensando, pô, isso não faz o menor sentido, bicho. Sabe? Isso era algo que no discurso de Jurassic World já não fazia muito sentido. Que o Jurassic World falava, a gente vai criar híbridos porque as pessoas não se importam mais com dinossauros. Todo mundo já viu dinossauro. Cara, e daí? Todo mundo vê bicho em zoológico hoje em dia. Ninguém ficou de saco cheio de girafa. Ninguém ficou com saco cheio de hipopótamo, de leão. Sabe? Esse para mim é um discurso que não faz sentido. Imagina um dinossauro, pô. Como assim as pessoas não vão mais em museu, não vão... Sabe, esse é um discurso muito idiota. Esse paleontólogo, eu falei que eu gostei muito do personagem dele. O personagem dele é muito legal. O ator mandou muito bem. Mas ele tem algumas coisas que me irritam. Primeira, ele ser um paleontólogo e chamar mosasauro de dinossauro é um pouco imbecil, tá? E segundo, ele tem um superpoder. Esse cara, ele é um super-herói, pô. Ele tem um sexto sentido. Ele tem o poder do Sherlock Holmes de deduzir as coisas. Eu contei, acho que pelo menos umas 3 vezes durante o filme, que o cara, ele olha para algo, ele acaba de entrar naquela situação, ele já deduz tudo sobre aquela situação. Quer ver um exemplo? Logo ali no início, quando eles estão no barco e são cercados pelo mosasauro e os espinossauros, a primeira vez que aquele homem vê os espinossauros cercando o barco, tipo, eles apareceram faz 10 segundos. O paleontólogo já fala: Meu Deus, é uma relação simbiótica. Eles estão ajudando o mosasauro a caçar. Puta que pariu. Você viu os bichos por 10 segundos e já deduziu tudo isso. É o paleontólogo mais experiente do mundo. Ele faz isso mais algumas vezes durante o filme, mais umas 2 vezes. Tem uma outra vez mais lá pro final do filme, que eles finalmente chegam nas ruínas do laboratório, do laboratório que experimentava nos mutantes. E, bicho, ele vê aquele laboratório, ele entra pela primeira vez, ele pisou dentro daquele laboratório, ele já entendeu tudo. Ele fala: Meu Deus, neste laboratório eles faziam tal e tal experimento, eles testavam com mutantes e coisa. E, meu Deus, como você deduziu isso, bicho? O personagem não tem ligação com ninguém que trabalhava ali. Ele nunca estudou sobre aquele lugar, nem sabia que aquele lugar existia. Foi só ele pisar dentro daquele laboratório que ele já entendeu tudo sobre aquele lugar. Sabe? Então ele tem um poder, um sexto sentido, um poder do Sherlock Holmes ali, de desvendar tudo que está ao seu redor e explicar para o público. Na verdade, o grande poder dele é ler o roteiro e explicar para o público, pô. Esse é o grande poder dele. É um diálogo tão expositivo que parece que ele está tratando o público como se fosse um imbecil, sabe? Então, assim, foi algo que eu realmente não gostei do personagem dele, foi isso. De resto, eu gostei do personagem. Ele é um personagem que se importa com os dinossauros, que se importa com a vida selvagem, é um personagem ativista, né? Ativista pela causa dos dinossauros, pela preservação dos dinossauros e tal, e que fica genuinamente emocionado quando vê ali um dinossauro pela primeira vez, né?
E assim, gostei muito dele, do personagem, apesar desse superpoder dele. Aí, beleza. Eles vão pra América do Sul, se eu não me engano, que da América do Sul eles vão pegar um barco com alguns amigos ali da Scarlett Johansson. Então, a Scarlett Johansson é uma mercenária, né, que faz ali missões de extração e tal. E daí eles vão encontrar com esse amigo dela, que é o capitão de um barco ali, ele é um contrabandista, né? Vamos falar a verdade. Ali na América do Sul. Daí eles chegam nesse porto. E primeiro, quando tá passando o porto, tem um detalhe que passa quase despercebido, você não presta atenção. Que é um porto de pescadores e tal, tem uma galera ali, e de repente parece um barco de pesca lá que trouxe os peixes pro porto. Eles abrem a rede, pô, cai uma cabeça de Dunkleosteus. Os caras pescaram um Dunkleosteus. De onde veio esse Dunkleosteus, pô? Quem que criou essa porra? De onde que eles acharam DNA pra fazer um Dunkleosteus? Não tinha nem mosquito na época que o Dunkleosteus existiu, pô. Sabe? Caraca, eu não sei, mas eles pescam uma cabeça de Dunkleosteus. Só a cabeça, o resto do corpo, foda-se. Eu não sei onde é que foi parar o resto do corpo. É só a cabeça do Dunkleosteus, né? Ainda aí nesse porto tem um cara ali que tem uma gaiola com um mini pterossauro, que é um mini pteranodon. E eu não tô nem falando que é um filhote de pteranodon, porque ele não tem as proporções que um filhote teria, sabe? Não é igual os filhotes de pteranodon do Jurassic Park 3. É como se tivesse pegado o modelo de um pteranodon adulto e só diminuído para colocar dentro da gaiola. O que eu sinceramente não entendi. Eles podiam ter pego o Anurognathus para ter colocado ali, sabe? Eu acho que ficaria mais natural, porque o Anurognathus aparece no filme, eu vou falar dele mais pra frente. Mas poderiam ter pego, sei lá, um Anurognathus e colocado ali dentro da gaiola. Eu acho que faria mais sentido, ou reutilizado o PT, o Dimorphodon, né, dos outros filmes, que também é um pterossauro pequeno, mas sei lá qual foi a decisão deles. Daí, beleza, lá, o cara malvado, o vilão, dono, CEO da empresa farmacêutica lá, e o paleontólogo e a Scarlett Johansson chegam lá, conversam com o contrabandista, conseguem o barco, né? Aí beleza, partem lá para a ilha e eles estão seguindo o mosasauro. E aí é uma questão que eu queria discutir inclusive com vocês. Esse mosasauro é o mesmo mosasauro dos outros Jurassic Worlds? Porque, primeiro, ele não parece em aparência, mas assim, eles dizem que ele foi chipado pela InGen. Então ele tem um chip e eles conseguem rastrear o mosasauro pelo chip. Faz sentido na minha cabeça que ele seja o mesmo que estava no Jurassic World, no parque. Mas só que no Jurassic World anterior ninguém fala nada de chip. E também nos filmes anteriores ele tinha uma aparência completamente diferente. Nesse filme, por exemplo, ele está bem mais realista, muito mais próximo do animal real do que aquele crocodilão que tinha nos outros filmes. Então, quer dizer que a Ingen tinha dois mosassauros e só um deles era chipado. E se esse animal tá chipado e ele tá solto há 17 anos, porque a ilha entrou em colapso há 17 anos atrás, no tempo do filme, as pessoas não deveriam saber que aquele bicho tá solto ali pelos oceanos do mundo, sabe? Então, para mim, assim, não faz sentido, sabe? Eu não saquei qual que é a questão com esse mosasauro. Né? Se é o mesmo mosasauro, se é outro mosasauro, de onde que ele veio, para onde que ele foi, se ele estava solto esse tempo todo, por que que ele não saiu por aí comendo gente pelo mundo antes do... Inclusive, isso é antes do Jurassic World falir. Tá? Isso é antes do Jurassic World dar aquele problema lá. E dar aquele problema lá dos bichos fugirem no Jurassic World e comer todo mundo, pô. Isso é antes do mosasauro do Jurassic World fugir. Então por isso que eu não sei se é outro mosasauro que estava nessa ilha e fugiu também, ou se é o mesmo mosasauro que trocaram o ator não estava disponível, contrataram outro ator mosasauro para fazer. E, sei lá, inconsistências aí, não sei. A mesma coisa com os Quetzalcoatlus. O que impediu até hoje esses Quetzalcoatlus que estão ali na ilha de escaparem daquela ilha e comerem gente pela América do Sul, América Central inteira, pô? Há 17 anos, o que impediu eles de fazer isso? Realmente nada, assim, porque os bichos estão soltos. Mas beleza. Daí, enquanto eles estão indo lá para a ilha, tem uma família, então é um pai,
as duas filhas, uma filha criancinha e uma filha adolescente, e o namorado dessa filha adolescente, que eles decidem pegar um barco e um veleiro, né, e atravessar o Atlântico antes da menina ir estudar. Acho que a menina vai para terminar o colégio, vai para a faculdade, eles decidem fazer essa última viagem antes dela ir para a faculdade, né? Um negócio assim. E assim, eu, sinceramente, não gostei muito desse núcleo da família. Eu acho que o pai tá ok, o ator que faz o pai tá ok, é legal. A menininha mais novinha também, assim, criança, né? Não tem muito como errar, também tá boa no papel. Mas a filha adolescente, eu achei ela insuportável. O namorado dela, ainda mais insuportável. A primeira vez que aquele namorado dela aparece, eu desejei muito que ele morresse imediatamente, que ele morresse ali no início do filme. E todo o restante do filme, spoiler, ele sobrevive até o fim do filme, mas durante todo o filme eu desejava que ele morresse uma morte horrível. E infelizmente não morreu, tá? Ele continuou sendo um maconheiro insuportável. Nada contra maconheiros, só alguns. Mas, rapaz, um bicho insuportável, assim, eu odiei. E daí eles estão lá naquele veleiro e tal, não sei o que, estão tendo suas tretas, discussões de família e tal. E de repente, blau, o mosasauro aparece ali do nada e fica batendo no barco. Inclusive, eu só achei interessante que, tipo, o mosasauro ele não fica fazendo um monte de exibição pro barco. Tipo, ele ataca de baixo, né? Então ele bate na lateral do barco, bate embaixo e tal. Meio tipo uma baleia mesmo. O que eu achei interessante, né? Eu gostei. Mas assim, vira o barco lá, ninguém morre, mas ele consegue virar o barco. Não entendi porque que o Mosasauro não implodiu aquele barco e comeu todo mundo, mas na verdade, assim, meio que eles falam que ele tá territorialista, que na verdade ele vê os barcos como rivais, não como alimento, né? Mas ainda assim, ele não comeu ninguém. E daí eles mandam um sinal de socorro, o capitão do barco lá recebe o sinal de socorro, né? E o Duncan, o nome do personagem é Duncan, né? Ele recebe ali o pedido de socorro e fala: Não, galera, vamos lá resgatar eles e tal. E daí o vilão CEO da, sei lá, da coisa farmacêutica fala assim: Não, pô, a gente tem que ir buscar os bichos, deixa esses cara para trás aí, alguém vem buscar eles. Eles, não, nós vamos buscar eles. E daí eles vão lá e resgatam a família e tal. Só que daí eles estão atrás do mosasauro, então eles aproveitam que a família tá ali dentro e eles vão atrás do mosasauro com a galera ali dentro mesmo, sabe? E daí eles encontram o mosasauro, vão lá, perseguem o mosasauro de barco, cena muito maneira, inclusive, conseguem lá pegar o sangue dele e tal. E daí logo em seguida eles são cercados pelos espinossauros. Daí o paleontólogo, nosso Sherlock Holmes, ele já desvenda de cara assim que os espinossauros estão trabalhando para o mosasauro e tem toda uma perseguição, uma brigaiada ali, já morre um dos caras do barco lá, um dos mercenários contrabandistas, já morre ali comido por um dos espinossauros, que inclusive tá no trailer também, já tomamos esse spoiler. E beleza, eles têm que fugir do bicho, não sei o que, o bicho vai destruir o barco e não sei o que, não sei o que lá. O pessoal pula na água assim. Rapaz, se eu estivesse sendo perseguido por uma baleia carnívora de 20 metros de comprimento, um lagarto marinho carnívoro de 20 metros de comprimento, eu não pularia na água nem fudendo. Mas assim, os caras pulam na água e tal, fica só o capitão no navio, naufraga o navio, bate o navio lá numas pedras e enfia o navio na praia. E a galera que caiu na água, obviamente, sobrevive, ninguém é comido, conseguem chegar lá na praia com os equipamentos. Os grupos se separam, então o grupo mercenário do barco vai para um lado, o grupo da família vai para outro, porque o CEO maligno da empresa farmacêutica, ele deixa a filha adolescente cair no mar de propósito, não ajuda ela, porque a menina queria chamar ajuda pelo rádio, ele não deixou ela chamar ajuda e deixou ela cair no mar de propósito, assim não ajudou. Enfim, cara maligno, né? Empresário maligno, como todo CEO, como todo bilionário. É, e, e daí, beleza, chegam na praia. Daí, na praia, o engraçado é que os espinossauros não seguem eles pra praia, não. Tem 4 espinossauros e eles não seguem eles pra praia, não, mesmo eles sendo anfíbios. É,
mesmo eles podendo andar na terra. Só um deles que vai até ali na beiradinha da praia e daí come uma das outras mercenárias, uma outra personagem, a outra mercenária contrabandista que estava ali na praia, que daí o Spinosaurus vai lá e volta para a água, e depois eles nem pensam em perseguir os caras de volta ali pela praia, sabe? A gente não vê os bichos em terra firme, praticamente. A gente não vê os espinossauros em terra firme. Achei um desperdício, podiam mostrar eles com aquelas perninhas curtinhas deles correndo atrás da galera. Seria tragicômico. Seria um terrir quase. Mas enfim, daí beleza, eles falam assim que, bom, vamos lá catar o nosso barco foi pro caramba, a gente não pode mais usar o barco, a gente precisa achar uma alternativa para pegar o DNA e sair daqui, né? Eles, vamos tentar chegar lá nos laboratórios que deve ter um rádio funcionando. E daí a Scarlett Johansson fala, mas eu tenho um plano B. Qual que é o plano B? O plano B é que eu nunca saí de casa sem um plano B. O plano B é que eu deixei uma outra equipe preparada para que se desse alguma bosta, se a gente não respondesse o rádio, eles iam chegar daqui 2 dias, eles iam vir buscar a gente de helicóptero, eles iam sobrevoar a ilha com um helicóptero e se a gente não estivesse dentro do prazo estipulado lá no centro da ilha, lá nos laboratórios, eles iriam sem a gente. Então a gente tem que terminar de fazer isso, ir lá para o heliporto e ficar esperando o helicóptero. Beleza. E daí os dois grupos seguem separados. Aí beleza, né? Primeira noite da galera ali na ilha, né? O grupo de mercenários, vou chamar de grupo mercenários e grupo família. O grupo mercenários está ali atravessando um rio, né? Eles atravessam um pântano e tal. E inclusive nesse pântano aparece um bicho lá, que parece um bicho que tem tentáculos. É algum animal que tem tentáculos, ou algum animal, tipo várias enguias, assim, mas eu acho que era alguma coisa que tinha tentáculos, né? Essa foi a minha impressão. Que tá ali na água, ela até dá uma roçada ali na galera, a galera percebe a presença desse bicho, né? E pergunta que diabo é isso, pô? E ninguém sabe e ninguém se importa porque esse bicho nunca mais vai aparecer. Ele apareceu só para dar um sustinho e depois a galera segue como se nada tivesse acontecido. Ninguém se pergunta, ninguém faz pergunta, ninguém se importa e todo mundo segue o seu rumo. O vilão encontra ali um helicóptero caído com um soldado e encontra um revólver lá, pega o revólver para ele, né? Vai usar isso em algum momento, né? Porque ele é um vilão, ele é um CEO maligno. E beleza, né? Isso durante a primeira noite ali da galera. Daí a família, né? O grupo família também está passando pelas mesmas coisas. Eles também estão indo para o centro da ilha, só que eles estão seguindo uns canos geotermais lá. Então eles sabem que aquele que deve estar levando para essa vila, né? Que tem o heliporto. Então eles vão seguindo esses canos geotermais aí. O adolescente continua um bosta, o pai tá com o pé machucado, né? Só que assim, ele tá com o pé machucado, mas ele não parece tão machucado assim durante o filme. Ele faz umas coisas que me faz pensar se ele tá mesmo com o pé torcido, pô. Se ele tivesse mesmo torcido o pé, eu acho que ele estaria numa situação muito pior do que ele tava, mas tá bom. Estão lá andando, não sei o que, encontram a Dolores. Quem é Dolores? Dolores é uma Anquilops. Acho que é Anquilops que é o nome. Que é um Ceratopsia basal. E eu achei o design mais legalzinho do filme. Eu achei ela muito bonitinha, a Dolores. É um dinossauro muito fofinho, que obviamente faz amizade ali com a filha mais nova do cara, né? Elas criam esse bonde ali. E é uma gracinha, pô. A Dolores MVP, minha personagem favorita do filme foi a Dolores. Tudo bem que assim, ela não faz nada, nada de bom e nem nada de ruim. Ela não fede nem cheira. Ela não ajuda nem atrapalha a galera. Ela só existe. Ela só tá lá pra ser fofinha e vender boneco. E tudo bem, e eu posso viver com isso, tá? Aí, ainda durante a noite, o namorado adolescente, ele sai do acampamento dele que eles fizeram ali e vai mijar, né? Ele vai fazer xixi no meio do mato. E daí ele tá lá fazendo as paradas dele e você vê no fundo 2 Velociraptors se aproximando do cara. Silenciosamente, assim. O cara fazendo de costas ali, fazendo xixi, você vê lá no fundo os 2 Velociraptors se aproximando e tal. E quando os Velociraptors vão dar o bote, boy,
assim que o bicho tá prestes a pular no cara, vem um mutadão do céu e mata os Velociraptor. Eu não tô brincando. E outra, essa é a única cena dos raptores, o filme todo. Esses 10 segundos que os raptores estão espreitando esse adolescente, fazendo xixi para dar o bote nele, esses 10 segundos é tudo que vocês vão ter de Velociraptor nesse filme. Por isso que eu disse lá na parte sem spoiler que eu sentia pena se você era fã de raptores de Jurassic World e Jurassic Park, sabe? Porque assim, eu sinto muito, meus amigos, mas isso é tudo que vocês vão ter. E daí os mutadons, eu não sei se eles matam os dois ou matam um só e o outro foge, mas enfim, o mutadon mata um e leva, ele sai voando. É a primeira vez que o mutadon aparece no filme, inclusive. Enfim, então os mutadons ali destroem os raptores, e fica esse subtexto, pô, que os caras mijaram em cima dos velociraptors, pô. Fica esse subtexto ali do filme. Eu interpretei assim. E assim, se a gente pensa em Jurassic Park, os 3 primeiros, os Velociraptors, eles eram monstros, cara. E eles eram sinistros. Era a coisa que mais dava medo no Jurassic Park, eram os raptores, os bichos super ágeis, super rápidos, super inteligentes, sabe? Se organizam ali socialmente para caçar. Eles davam medo. E na franquia Jurassic World, os Velociraptors todos, eles são muito bucha. Parece que o Jurassic World odeia Velociraptor. No Jurassic World, eles eram basicamente controlados por seres humanos, depois são controlados pelo Indoraptor e só fica a Blue. Daí nos outros filmes só tem a Blue. A Blue não faz porcaria nenhuma quase. E assim, cadê os Velociraptor monstro que a gente tinha medo, pô? Não tem mais. Jurassic World, assim, odeia Velociraptor. E esse filme, essa cena específica, é a prova de que a franquia Jurassic World odeia raptores. Odeia. Sabe? O que eles puderem fazer para transformar os Velociraptors nos animais mais bucha de todo o tempo, eles vão fazer. Sabe? É um negócio inacreditável. Aí, passa a noite, amanhece. O pessoal segue seu rumo. O grupo mercenário encontra um vale, né? Um vale com grama alta, assim. Inclusive, fiquei pensando, pô, será que vai aparecer um Velociraptor aí na grama alta, né? Em referência ao segundo filme do Jurassic Park? Infelizmente não aparece. Mas estão lá nesse campo de grama alta e tal, igual tá no trailer, e encontram os titanossauros. Eu achei muito lindo os titanossauros. Inclusive, eu fiquei abismado como eles não viram os titanossauros e não viram aquela quantidade de titanossauro, pô. Tipo, tudo bem que a grama era alta, mas ela dava o quê? No peito dos personagens, pô. Talvez um pouquinho mais aqui. Mas, tipo assim, não era um matagal tão alto assim a ponto de esconder um titanossauro gigantesco, pô. Ainda mais esses titanossauros que eles põem no filme, que são ainda mais gigantescos que qualquer titanossauro que tenha existido, né? Inclusive, acho curioso que o especialista em dinossauro fala que esses titanossauros pesam 11 toneladas. Bicho, nem aqui nem na China aquele negócio pesa 11 toneladas. 11 toneladas é um peso irrisório para um saurópode desses, sabe? Pô, esses animais, eles deveriam pesar, assim, facilmente. Vamos pensar num argentinossauro. Eu não me lembro direito quanto que era um argentinossauro, mas eu acho que é mais de 40 toneladas, pô. Para um titanossauro desse tamanho, 11 toneladas não é nada. Um saurópode pequeno pesa 11 toneladas. Um triceratops pesa 10 toneladas, pô. Pense nisso. Um triceratops pesa 10 toneladas. Um T-Rex pesa 13. É 13? Eu acho que é alguma coisa assim. Eu preciso conferir. Eu vou colocar a errata aqui no vídeo, caso eu esteja falando porcaria. Mas assim, um Triceratops é 10 toneladas. Como que um titanossauro pesa só 11, pô? Ainda mais aqueles titanossauros kaiju que eles colocam no filme. Aqueles bichos ali devem pesar 100 toneladas fácil.
Aí beleza. E a cena dos titanossauros é muito bonita, né? Tá tendo um cortejo entre um macho e uma fêmea de titanossauro. O titanossauro macho mostra as velas aqui, que eu pessoalmente não tenho um problema com isso, tá? É uma estrutura especulativa? É especulativa, mas assim, é o menor dos nossos problemas. E daí eles inclusive se entrelaçam com as caudas, né? Eles têm umas caudas super compridas, o que não é característico de titanossauros. Titanossauros eles têm uma cauda mais curta, né? Os saurópodes que vão ter essas caudas compridonas em formato de chicote, com certa mobilidade, vão ser justamente os diplodocos, né? Os diplodocoides, sei lá. Mas titanossauros não tinham isso, mas sei lá, é uma mistura de titanossauro e diplodocus, não sei. E a cena é muito bonita, é emocionante. Entra a música clássica do Jurassic Park, quando o Brachiosauro é visto pela primeira vez lá no primeiro filme. Então tem esse eco, né? Ecoa ali com o primeiro filme. E é bonitinho, pô. A gente tem que dar os créditos onde os créditos são necessários. Só que tem titanossauro pra caramba lá, pô. Tipo, eles fazem um plano aberto, assim, daquele vale inteiro. Eu não sei, tem dezenas e dezenas de titanossauros lá, cara. Eu penso, o ecossistema dessa ilhazinha não ia aguentar um grupo tão grande de titanossauro assim, né? E não ia aguentar esses herbívoros, pô. Em um ano, essa ilha tava sem vegetação nenhuma. Ia ser uma rocha sem vegetação, pô. Sabe? Porque é muito titanossauro e muito gigante para uma ilhazinha daquele tamanho. Mas beleza, vamos relevar. Aí conseguem catar o sangue do titanossauro e daí eles já vão imediatamente para o próximo desafio do dia, que é o Quetzalcoatlus. Mas antes da gente ir para o Quetzalcoatlus, vamos voltar para o grupo da família. O grupo da família, aí eles chegam no rio. A gente vai ter a cena do rio com o tiranossauro. Pô, maneiro. Aí a filha adolescente, ela vê um barco, né? Eles estão de um lado do rio, o barco tá do outro lado do rio. Ela pensa, vou lá pegar o barco, trago aqui pra gente, a gente segue pelo rio até a vila. Fechou? Fechou. Ela vai lá e tal, não sei o que, atravessa o rio, tranquilo. Daí ela vê uma carcaça de Parasaurolofo. De novo, vocês aí que ouviram que o Parasaurolofo ia aparecer no filme, é só essa cena. Ele é uma carcaça morta na beira do rio. É tudo que a gente vai ter de Parasaurolofo nesse filme. E tem um Dilophosauro comendo essa carcaça. E daí o Dilophosauro, assim que vê a menina, ele já pula ali pra frente da carcaça, abre a gola, dá o gritinho dele lá, aquele som característico do Dilophosauro do filme, e depois ele se assusta e vai embora. Ou o que será que pode acontecer? Essa cena é completamente spoilada nos trailers, tá, galera? E ela consegue ir lá, pega um bote inflável e percebe que tem um tiranossauro dormindo ali. E daí abre o bote inflável, né? Infla o bote inflável e o tiranossauro desaparece, se teleporta, pô. Ninguém vê para onde que ele foi, ele tava deitadinho, abriu o bote salva-vidas, o bicho sumiu, sabe? Algum poder ninja desapareceu. Daí ela consegue jogar o bote no rio, o pessoal vai entrando no bote e o tiranossauro aparece do nada ali, saindo do meio do mato, indo tomar água no rio. E daí tem toda a cena de perseguição do tiranossauro perseguindo o pessoal no rio. E assim, gostei muito do design do tiranossauro. Eu achei inclusive mais bonito que o design da Rex ou Roberta, né, como preferirem chamar, dos outros filmes do Jurassic World. Sei lá, eu achava a Rex meio cabeçuda nos Jurassic World. Ela tinha o corpo magrinho e cabeçuda, tipo tiranossauro de Ozempic. Mas esse tiranossauro eu gostei muito do design dele. É, E a cena é muito legal. Como eu falei aqui, uma das minhas cenas preferidas do filme é essa. É pena que a gente já perdeu toda a surpresa nos trailers, mas a cena é muito boa. É muito tensa. Tem alguns jump scares ali, muito bons. Só que assim, tem um momento que o T-Rex, todo mundo já caiu do bote, tá? E vão seguir pela água lá e tal, e conseguem passar por umas pedras que o T-Rex não consegue passar. E daí o T-Rex ele pega o bote inflável e começa a mastigar o bote inflável. E do que você pensa? Esse bote inflável vai estourar.
Nada, cara. Eu não sei de que material que é feito aquele bote inflável que foi mastigado por um Tiranossauro Rex que tem a mordida, uma das mordidas mais fortes do reino animal, com os dentes afiados de 18 centímetros de comprimento. Pô, 18 centímetros de comprimento, faz o L. 18 centímetros de comprimento. E, bicho, como que esse negócio não estoura? É um bote inflável de adamantium. E depois eles ainda conseguem recuperar o bote e continuam seguindo pelo rio dentro daquele bote inflável, sabe? Caraca, que bizonho. Mas assim, cena legal. Uma das melhores cenas do filme. Daí vai ter a cena de pegar o ovo do Quetzalcoatlus. Né? E a mesma coisa que a gente viu, por que a gente não pega do adulto? A gente vai pegar o sangue do filhote dentro do embrião dentro do ovo, e porque o adulto é, né, um bicho carnívoro gigantesco e tal, e vai dar problema se a gente for tentar pegar. Aí beleza. Eles descem lá no ninho, não tem ninguém no ninho, e o paleontólogo vai lá e, sabe, e vai tentar tirar do ovo. Só que eu achei que eles iam tirar o sangue, porque eles estavam falando que eles precisavam do sangue dos animais. E, tipo, não podia ser do animal recém-morto, tinha que ser do animal vivo. Eles colocam essa especificação, tem que ser o sangue do animal vivo. E eu não sei se eu perdi alguma linha de diálogo, mas o que ele tira não é o sangue do embrião dentro do ovo, ele tira o sangue, ele tira a gema. A gema não, desculpa, a clara do ovo, pô. O líquido amniótico. Eu pensando, mas você não precisava do sangue, não tinha que ser o sangue, exatamente o sangue do animal vivo, pra vocês conseguirem fazer esse medicamento? Sabe? Enfim. Nessa cena também aparecem os anurognatos. E assim, eu achei fascinante que eles levaram o nome anurognatos ao pé da letra. Que anurognatos se eu não me engano, é mandíbula de sapo, né? Porque ele tem uma carinha de sapo mesmo, né? E eles pegaram isso e levaram as últimas consequências. Porque, assim, o Anorognathus que aparece no filme é basicamente um sapo com asa, pô. Ao invés de ser aquele bichinho emplumado que parece um pterossauro morceguinho, né? Um morceguinho felpudinho, eles fizeram o bicho um sapo voador. Eles foram realmente no anuro mesmo, no anuro, né? Mas, enfim... E ainda colocaram um rabinho nele, ele tem rabo. O Anorognathus não tem um rabão daqueles. Mas, enfim, paciência, né? Aí, perfeito, estão lá roubando né, conseguem tirar o negócio do ovo, aparece o Quetzalcoatlus adulto, pô. Daí, aí tem uma cena de ação até que legal também é interessante. Apesar de eu não ter gostado do design do Quetzalcoatlus, eu sei que eles só mudaram o design nesse filme, como todos os outros motivos, só para vender boneco. Na franquia Jurassic Park e Jurassic World é isso, né? Eles só mudam a skin dos dinossauros para vender boneco diferente, né? Então, eles mudaram a skin do Quetzalcoatlus de novo, o que eu achei uma tristeza, porque do Jurassic World Dominion, o visual do Quetzalcoatlus era uma das coisas que eu mais tinha gostado. Eu achava o design do Jurassic World Dominion muito legal, muito melhor do que esse design que a gente teve agora nesse filme, sabe? Foi uma troca infeliz, mas tá bom, né? Não vai dizer que é de outra empresa, pô, é produto de outra empresa. É a marca genérica. E aí, beleza, aparece, tenta comer o pessoal, não consegue. Daí, um dos mercenários lá, que é um personagem também legal, ele tenta distrair o Quetzalcoatlus para o pessoal conseguir fugir com a amostra e tal, e o Quetzalcoatlus vai perseguindo o cara. Inclusive, na cena anterior, eles tinham mostrado vários Quetzalcoatlus voando, e nessa cena específica, quando eles estão fazendo o roubo do ovo ali, só tem um Quetzalcoatlus. Não entendi porque que os outros não apareceram e ajudaram a comer gente, mas tá bom. E tal, e esse mercenário aí que estava distraindo o Quetzalcoatlus acaba sendo devorado e tal. Mas o pessoal consegue escapar com a clara do ovo, né, com a amostra. Inclusive, por que tinha uma ruína maia, asteca, mesoamericana naquela ilha? Não sei, nunca vai ser explicado, não peçam, porque ninguém vai explicar isso aí. Eu achava interessante o fato de existirem indígenas nas ilhas do Jurassic Park. Na Ilha Nublar, especificamente, no cânone dos filmes,
existia pelo menos no cânone que vai para o jogo, o Jurassic Park The Game, existia um povo indígena vivendo na Isla Nublar. Então tinha um povo indígena vivendo na Ilha Nublar, e quando a Índia compra a ilha, eles expulsam os indígenas de lá. Eles expulsam os indígenas na Ilha Nublar. Quem jogou o Jurassic Park The Game deve lembrar que a Nima Cruz, que é uma mercenária lá que aparece no jogo, ela era, ela era uma indígena que vivia na Ilha Nublar antes de ser expulsa de lá. E isso eu achava um detalhe interessante. Mas agora, nessa ilha aí tem umas ruínas meio maias, meio astecas, e ninguém faz pergunta, ninguém quer saber de nada, não importa. É só para ficar bonito na cena, tá? Depois o pessoal cai lá, inclusive o personagem paleontólogo, ele cai dessa ruína, depois de pegar lá a clara do ovo, cai das ruínas e cai meio Avatar, tipo assim, na floresta, batendo nas folhagens e tal, cai dentro d'água, sobrevive essa desgraceira inteira. E daí aparecem os compsognatos do filme. Sim, que tem compsognatos no filme, com uma outra skin, eles não são verdinhos, né? Nesse filme agora eles são vermelhinhos. Não fazem nada também, só para compor cenário aparecem ali, né? E enfim, conseguem pegar as 3 amostras aí, já tem o Titanossauro, o Mosasauro e o Quetzalcoatlus. Já tem as 3 amostras e aí eles vão direto para as ruínas do laboratório, lá para aquela cidadezinha, e o pessoal vai se encontrar lá, né? Os 2 grupos, né? O grupo familiar e o grupo mercenário se encontram lá naquela cidadezinha. E daí tem um confronto entre eles, né? Porque o CEO maligno daquela empresa farmacêutica, ele tinha deixado a menina para morrer, pô. Ele deixou a menina adolescente para cair do barco e morrer afogada ou comida por um dinossauro, sei lá. E a menina foi tirar satisfação com ele, só que daí o homem tava armado, né? Achou a pistolinha lá e começou a ameaçar eles. Falou, ó, a gente vai sair daqui e tal, vocês não vão falar nada sobre isso, não sei o que lá, barará, biriri, estão lá discutindo, né? Já ficou de noite agora de novo, estão esperando o helicóptero chegar. De repente o gerador da ilha liga o lugar inteiro lá e eles estão perto de um posto de gasolina. E o que acontece? Mutadão de novo. 2 mutadões, né, aparecem e começa a perseguir a galera. A cena também é muito legal, a cena do posto de gasolina, né, dos mutadões no posto de gasolina. Eu gostei também. Eu não gosto dos mutadões em si, mas eu gostei dessa cena em específico, né? E daí o personagem que é o paleontólogo e o Duncan, que é o capitão do barco, né, o capitão dos contrabandistas, eles, para se esconder, eles entram ali nas ruínas do que era o laboratório, né, do que era o laboratório de pesquisa dos mutantes. Eles dão uma olhada ali, eles encontram... Tem um Triceratops de 2 cabeças lá. Inclusive, algumas coisas que aparecem. Um Velociraptor de 2 cabeças, que apareceu no... Que na verdade, assim, eu me lembro que aparece no trailer, mas no filme eu não me lembro de ter visto. Aparece um Mutadon de 2 cabeças. Agora que eu tô pensando, eu acho que eles substituíram o Velociraptor pelo Mutadon. Eu vou discutir isso depois. Mas assim, um Mutadon de 2 cabeças, um Triceratops de 2 cabeças também, que não nasceu, então... Que tristeza, né? Imagina um Triceratops de 2 cabeças. Não chegou a nascer. Isso também é tudo que a gente vai ter de Triceratops nesse filme, tá? E daí aparece o nosso querido beluga gorila Tiranossauro Rex, né? O T-Rex. Ele já tinha aparecido no prólogo do filme. Ele aparece lá. Inclusive, nossa, como é que eu esqueci de falar desse prólogo? Eu fiquei incrédulo com esse prólogo. Vocês sabem por que a estação inteira vai pro caralho? Por que essa estação de pesquisa inteira acaba? Por causa de uma barra de chocolate, pô. Porque assim, os caras estão... Tô falando do prólogo agora, tá? 17 anos atrás. Os caras estão fazendo pesquisa com o D-Rex e daí eles têm que entrar numa sala... Tipo uma sala esterilizada. Daí eles têm que usar umas hazmat suits, né? Aquelas roupas de proteção e tal, fechadinhas. E daí o cara tava comendo um chocolate, pô, antes de entrar na sala. E daí ele come o chocolate lá e deixa o papel cair no chão, porque é um vagabundo. Eu não me lembro se ele joga de propósito ou se cai por acidente, mas enfim.
cai lá o papelzinho, e, cara, o papelzinho vai magicamente seguindo os caras conforme eles vão entrando nessas salas hermeticamente fechadas. E, de repente, num determinado momento, esse papelzinho de chocolate, ele entra num filtro de ar, alguma coisa assim, ou alguma coisa hermética ali da porta, a porta colapsa por causa desse papelzinho de chocolate e toda a segurança do complexo inteiro vai pro caralho. E daí o The-Rex escapa e todo mundo tem que fugir. É isso que destrói esse local milionário, né, construído com um monte de coisa de segurança, com um monte de gente trabalhando, a ilha que é o lar ali das criaturas mais perigosas já criadas pelo homem é completamente obliterado por causa de um papel de chocolate, pô. É intancável. Eu me lembro de olhar para o meu amigo que estava do meu lado, assim, no cinema, assim, ó, tipo, hã? E isso nos primeiros, 10 minutos do filme, acho que nem isso, tá? Mas enfim, voltando. Então, eles estão lá nas ruínas, lá já perto do fim do filme e tal, parece o The-Rex. Aparece pela primeira vez, depois dá uma sumidinha, e aí chega o helicóptero, e eles têm que avisar o helicóptero, pô, temos que avisar o helicóptero que a gente tá aqui, não sei o que, daí vai lá o paleontólogo, ele encontra uns sinalizadores, pega vários sinalizadores, acende o sinalizador, chama o helicóptero de volta. Enquanto isso, o pessoal que tá ali dentro do posto de gasolina, né? Então, a Scarlett Johansson e o CEO do mal ficam para fora do posto de gasolina, brigando entre si, enquanto um mutadão tenta comer eles, né? E o pessoal que entra ali no posto de gasolina é uma cena bem tensa, bem legal e tal, que o bicho entra junto com eles e eles têm que fugir dele entre as prateleiras e tal. Daí eles encontram uma tubulação e conseguem acessar a tubulação e tal, não sei o quê. E daí o CEO do mal, ele entra num carro, consegue ligar um carro ali, pega o carro, foge com o carro. E o Mutadão não vai atrás. O Mutadão não vai atrás dele. Esse Mutadão, ele entra nos tubos. Ele entra nos tubos atrás da criançada. Da criançada não, atrás do pessoal que estava dentro do posto de gasolina. É basicamente a família, né? O núcleo familiar lá. E daí o Mutadon entra no túnel atrás delas. E daí a Scarlett Johansson vê isso e pensa, putz, ele vai comer a família. E daí ela pega uma arma que ela tinha o tempo todo. Ah, não, não tinha o tempo todo, não. Agora não me lembro se ela tinha o tempo todo essa arma ou se ela pegou do cara. Eu vou ficar devendo isso aí. Eu vou ter que assistir de novo. Mas enfim, ela pega uma arma lá, seja a arma que era do cara, seja ela tirou dela mesma ali, e entra no túnel para ir atrás do Mutadon, né? Enquanto isso, chega o helicóptero viu lá, tá prestes a pousar, não sei o que, névoa. Você só vê a luz do helicóptero. Daí aparece o D-Rex. E o que o D-Rex faz? Adivinha o que vocês acham que ele faz? O bicho pega o helicóptero com as mãos e começa a comer o helicóptero. E aí você pensa, pô, o The-Rex, ele é gigantesco. O bicho pegou o helicóptero, tá com o helicóptero na mão assim, ó. O helicóptero tá na mão dele assim, ó. Ele comendo o helicóptero, pô. Isso vai ser importante. Eu vou discutir isso depois. Aí o cara, puta merda, perdemos nosso transporte. Aí o que acontece? Eles decidem, não, vamos fugir, vamos voltar para os túneis e tal. Todo mundo se reencontra nos túneis, a Scarlett Johansson mata o Mutadon no tiro, descarrega um pente no Mutadon até ele morrer. Estão seguindo pelos túneis e tal, eles descobrem que eles tinham descoberto antes que tinha um porto, né, uma doca, que tinha um barco ancorado que eles podiam pegar e fugir ali da ilha. E daí eles pensam, pô, o CEO do mal, ele pegou um carro, ele tá indo pra lá. A gente tem que chegar lá antes dele, senão ele vai pegar o barco e vai embora sem a gente. Então vamos lá. Daí eles vão tarararará. Enquanto isso, o CEO do mal tá descendo com o carro lá toda em direção ao porto. Aparece um anquilossauro no meio da estrada. E ele cai com o carro lá, não sei o quê. Essa é a única vez que vocês vão ver o anquilossauro no filme. Ele não faz mais nada também. Tá? Inclusive, deixa eu só abrir um parênteses aqui, teve um outro bicho que apareceu que eu achei curioso, porque eu não faço ideia do que era para ser, que é tipo um anfíbio, parecido com uma salamandra, assim, e ele aparece primeiro numa cena à noite, ele aparece no rio, e depois ele aparece de novo. A gente acha que ele é tipo um temnospondylo, que é aquele grupo de anfíbios extintos, né?
E depois ele aparece de novo escalando uma árvore, pô. Tipo, a primeira vez que eu vejo uma salamandra escalando uma árvore. E tipo, uma árvore fininha, assim, um Temnospondylo arborícola. Eu nunca vi um negócio desse. Pelo amor de Deus. Mas tá bom. É só fechando parênteses aqui. Aí beleza, todo mundo chegando, indo lá pro porto e tal. O outro Mutadon tá atrás da galera. E agora? E chegam no porto. Só que o que tem? Só qual que é o problema? Na saída do túnel tem um portão. O portão tá trancado. O portão só abre do lado de fora. Só que eles têm que passar pelas grades. Ninguém passa pelas grades. Quem que passa pelas grades? Só a criança. Aí a criança passa pelas grades, vai lá nos controles para abrir o portão. Isso com o Mutadon aqui, ó, nos túneis, atrás da galera, tentando passar ali para comer a galera. Aí a menininha tá lá, chega lá nos controles, D-Rex aparece para comer a criança. Ele come a criança? É claro que ele não come a criança, senão não seria um filme do Jurassic World, né? Eles nunca. Uma criança nunca vai. Você pode ter certeza, se parece uma criança no filme desse, a criança nunca vai morrer. O que eu acho uma pena. Eu acho que às vezes no filme você tem que matar uma criança também. Não, calma, calma. Isso se fosse um filme mais adulto, né? Mas enfim. Mas obviamente não, né? Aparece lá o D-Rex e todo mundo preocupado, meu Deus do céu, o D-Rex vai comer a menininha. Não, chega o CEO do mal com o carro. E daí, aí eu vou dar um ponto pro D-Rex, que ele faz um negócio muito legal, que ele dá um soco no carro lá e para o carro. Enfim, ele basicamente fica distraído ali com o carro e com o CEO. A menininha consegue abrir o portão. Nisso que ela abre o portão, o pessoal sai correndo pro porto, enquanto o D-Rex está comendo o CEO. E, inclusive, outro detalhe, o CEO, o D-Rex pega ele com a mão, com a mesma mão que ele segurou um helicóptero. Pensa, na mão do bicho, o helicóptero era isso aqui. O cara também era isso aqui, pô. O bicho muda de tamanho. Ele muda de tamanho conforme a cena. Ou o cara tem o tamanho de um helicóptero, ou o helicóptero tinha o tamanho de um cara. Mas tá bom. Aí beleza, o que acontece daí? Todo mundo vai pro porto e tal, o Mutadon consegue entrar nos túneis, daí eles fecham o portão e prendem o Mutadon lá dentro, e conseguem ir pro barco. É claro que o barco não está apto a ir pra água direto, não. Aí seria fácil demais, e o clímax? E o clímax? Tá? Aí ai meu Deus, a gente tem que descer esse barco, eu tento descer o barco aí, não sei o quê. Aí o Derek já terminou de comer o CEO maligno da empresa farmacêutica, vem pra comer o resto da galera, né? É o que sobrou. E daí eles descobrem, percebem assim do nada que o bicho ele é atraído por luz, que ele fica interessado por luz, né? Aquele gorila beluga tiranossauro, ele de 6 patas, ele é atraído por luz, pô. E daí o capitão contrabandista ele fala assim, deixa com o pai. Ele pega um dos sinalizadores, acendeu e começa a atrair o D-Rex para longe deles. Ele entra na água e começa, vem atrás de mim, não sei o quê. E o D-Rex, sendo um completo imbecil, tendo outras 6 pessoas ali para ele comer do ladinho dele, não, ele vai seguir a luz, pô. E ele vai seguindo o capitão lá dentro do rio. Dá tempo da Scarlett Johansson descer o barco, todo mundo entra no barco, todo mundo pensa que o capitão morreu, o D-Rex começa a voltar na direção deles e eles conseguem fugir no barco e, ai meu Deus, o capitão mercenário morreu, e daí não, porque você acha, porque ele está vivo, sim, ele sobreviveu e daí eles resgatam ele, todo mundo entra no barco, todo mundo sai da ilha, feliz faceiro, todo mundo, acabou o filme. É isso aí. Vocês viram que eu dei uma corrida aí no final. Então, assim, esse foi Jurassic World, né? Jurassic World Rebirth. E essas foram todas as minhas críticas com spoilers. Inclusive, uma outra coisa que eu queria discutir aqui é o seguinte, que foi uma das coisas que me deixou revoltado, que foi o fato dos híbridos não fazerem diferença nenhuma. Eles não só fazem diferença nenhuma, como eles roubam espaço dos outros dinossauros. Então, por exemplo, toda essa cena do T-Rex, ninguém se pergunta o que diabos é o T-Rex. Como o T-Rex surgiu? Por que ele está ali? O que ele está fazendo? Ninguém se pergunta, ninguém descobre nada sobre isso, não importa. O T-Rex ele aparece do nada, ele não faz quase nada e ele desaparece como se fosse nada. Ele não faz diferença. Você sabe o que teria sido interessante?
Porque lembra da cena do Tiranossauro no rio? É a única cena, o filme inteiro, que o Tiranossauro Rex aparece. É na cena do rio. Eu não tô brincando, pô. A cena do rio é a única cena em que o Tiranossauro Rex aparece. Pra mim, faria muito mais sentido, já que o The-Rex não fez diferença nenhuma para a trama dessa história, se eles tivessem colocado o Tiranossauro no lugar do The-Rex. O Tiranossauro poderia ter derrubado aquele helicóptero. O Tiranossauro poderia ter perseguido a galera e seguido a luz, como o Tiranossauro já tinha feito lá no Jurassic Park original, sabe? Então, assim, se o The-Rex não existisse, eles poderiam colocar o Tiranossauro para ter algum destaque a mais no filme. A mesma coisa os Mutadons. Para que você criar um híbrido entre Velociraptor e Pterossauro se você não vai explorar a história deles e eles não vão ter relevância para a trama? Mas por que esse bicho está aí? Poderia ser facilmente Velociraptors ali. Ao invés de ser um Mutadon, poderia ser Velociraptors. Até porque não faz diferença nenhuma eles voarem. Eles não usam o voo de forma alguma. Tipo, o voo dos Mutadons, os Mutadons voam, mas não faz diferença. Tipo, eles não perseguem a galera voando, por exemplo. Eles se comportam como se fossem Velociraptors normais. Eles andam a maior parte do tempo. Então, por que não colocar o Velociraptor ali? Colocam aquela cena triste, aquela cena daqueles Velociraptor bucha, que aparece por 10 segundos e morrem para um Mutadon. Por que não colocar os Velociraptor para fazer esse papel ali no posto de gasolina? Sabe? E assim, eu vi ali depois me mandaram e mostraram que, na verdade, era para os Velociraptors eles estarem na cena. É uma das cenas que foi cortada do filme. Era para os Velociraptors estarem na cena desse posto de gasolina e eles iam perseguir a galera e tal, e depois os Mutadons iam chegar e espantar os Velociraptors. Mas assim, para quê? Para que você inventar um... Ó, para que inventar um Velociraptor que voa se você pode usar um Velociraptor normal? Porque se você inventa um Velociraptor que voa, você espera que pelo menos o bicho use sua habilidade de voar para alguma coisa. E ele não usa, ele anda. Ele persegue as presas no solo. Então por que não usa um Velociraptor? Faz sentido para vocês? Para mim não faz. Sabe? Os híbridos, os híbridos e os mutantes, eles só estão ali para roubar espaço de dinossauros que já estão no filme ou de dinossauros que poderiam estar no filme. O The-Rex poderia ser facilmente substituído pelo Tiranossauro ou talvez pelo Espinossauro, se eles quisessem, né, fazer algo diferente. Poderia ser o Tiranossauro ou o Espinossauro que já estão no filme e cada um deles só tem uma cena. Os Mutadons poderiam ser os Velociraptors. Ou, tá bom, você quer colocar um bicho que voa e tem dentes? Sei lá, coloca uma espécie nova, traz os Quetzalcoatlus de volta, ou coloca um outro pterossauro com dentes, sei lá, um Anhanguerídeo, um Tropelgnathus, um Cearadactylus da vida, que tem dentes, parece assustador e tal, e voa. Pra quê? Pra que usar um híbrido? Pra que usar um mutante, pô? Sabe? Isso que me irrita na questão dos híbridos, dos mutantes. Eles não acrescentam em nada na história e roubam espaço que poderia ser de criaturas pré-históricas que realmente existiram. Sabe? Então veja, e apesar de todas essas críticas aqui, eu gostei do filme. Eu achei divertido, né? Mas assim, é um filme ruim, mas é bom. Essa é a minha crítica final sobre Jurassic World Rebirth. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais simples, porque foi só um vídeo opinativo aí do que eu achei desse novo filme do Jurassic World. Se vocês já assistiram, comentem aí o que vocês acharam do filme, se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, tá? Só tomem cuidado, na hora de forem comentar, só coloquem um aviso de spoiler se vocês forem falar alguma coisa do filme, para não estragar a experiência de outras pessoas, tá? Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram do filme, se vocês não gostaram do filme, o que vocês queriam que tivesse tido no filme, o que vocês gostariam que não tivesse tido no filme, né? E muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.